Repórter Setorial está de volta e eu te pergunto, você já ouviu falar em compostagem? É um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica em adubo. Em Taubaté, um jovem tem usado esse procedimento para empreender e colaborar com o meio ambiente. Acompanhe. O que muitas pessoas jogam fora, para outras pode se tornar um negócio lucrativo e muito positivo para o meio ambiente. A destinação inteligente do lixo orgânico já é realidade em várias empresas do Brasil. E em Taubaté, um jovem enxergou no lixo uma excelente oportunidade de negócio. Eu já fazia compostagem na minha casa, né? Que a gente já reciclava os plásticos, né? Já reciclava o alumínio, ferro. Aí eu queria fazer algo mais. Então, com pesquisas eu descobri que com a compostagem a gente consegue reduzir em torno de 50% dos nossos resíduos orgânicos. Aí eu comecei a fazer na minha casa. Aí começou a dar certo a compostagem aqui. Aí eu comecei a expandir para os meus tios e parentes. Aí começou a dar muito certo também. Em uma pesquisa eu descobri que existia em outras cidades pessoas que já realizavam essa coleta, né? E transformaram isso em um negócio. Aí era justamente o que eu queria fazer. Há 6 meses, Robson deu início ao seu empreendimento. Ele percorre 2 vezes por semana as ruas de Taubaté com uma bicicleta equipada para recolher os resíduos orgânicos. A bicicleta é por causa de ser ecológica, né? A gente procura não agredir o meio ambiente, então para não poluir, para não emitir gases no nosso meio ambiente, né? Que vai de encontro com a nossa proposta. Um dos pontos de parada do trajeto é na casa da Gisele. Depois que ela aderiu a essa ideia, 50% do lixo que ela produz não vai mais para o aterro. Eu achei muito legal a ideia dele, bacana. E em casa eu cozinho muito, então já aí gera muito lixo orgânico. E assim, a ideia mais legal ainda, que dá para perceber que dá para transformar o lixo em adubo. O lixo orgânico leva mais ou menos 2 meses para se decompor na natureza, mas durante esse período ele produz um gás que ajuda no aquecimento global. Por isso, depois que o Robson recolhe o lixo orgânico da casa dos clientes, ele traz para o quintal da sua casa e começa um processo chamado compostagem. Seria um processo natural, né? Que dos micro-organismos, né? Decompor o material, que a gente acaba quebrando esse ciclo quando a gente pega o nosso resíduo e coloca para fora de casa para o coletor levar. Aí o coletor leva para um aterro ou para um lixão e acaba misturando com os outros resíduos e contaminando ali o solo, a água, né? E o ar. Então a gente, fazendo essa compostagem em casa, a gente está simplesmente dando o sentido original da matéria, né? E fechando esse ciclo dos alimentos. No Brasil, são produzidas diariamente cerca de 250 mil toneladas de lixo. 52% desses resíduos é orgânico e apenas 3% é reciclado. Cada quilo de lixo orgânico gera 400 gramas de gás. Nas composteiras, essa emissão fica em torno de 4 gramas por quilo, 100 vezes menos. Os resíduos recolhidos ficam nessa caixa entre 2 a 4 meses, intercalados com material seco. Depois desse tempo de descanso em que os micro-organismos se decompõem, o material está pronto para ser peneirado e usado como adubo. No quintal da casa do Robson, as frutas, hortaliças e várias espécies de plantas alimentícias não convencionais são tratadas com esse adubo. Quando eu criei a empresa, a ideia já é oferecer o serviço para as pessoas e cobrar uma mensalidade para fazer esse serviço. Então a gente cobra essa mensalidade e presta o serviço para a pessoa de estar indo toda semana na casa dela, coletando esse material, transformando isso em adubo e devolvendo para a pessoa. Então é um serviço prestado para pessoas que se preocupam com o meio ambiente e que não tem um local ou não tem tempo para fazer essa compostagem em sua residência. Os clientes no final do mês podem escolher em receber uma muda dessa horta ou 1 quilo de adubo. O governo autorizou captação de até 250 milhões de dólares em até 5 anos para que o MEC repasse os recursos às secretarias estaduais de educação em atividades de implantação do novo sistema de ensino. O empréstimo está autorizado pelo Ministério da Educação. Vão ser cerca de 800 milhões de reais que serão repassados às secretarias de educação com o objetivo de implantar o novo sistema de ensino. O dinheiro vai ser investido na capacitação de gestores e técnicos educacionais para a implementação do projeto de reforma no ensino médio. O projeto de reforma foi apresentado em março deste ano pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, a representantes do Banco Mundial. Parte do dinheiro vai ser usado em serviços especializados de consultoria de alto nível para apoiar o MEC e as secretarias estaduais e distrital.
A reforma do ensino foi apresentada pelo MEC em setembro do ano passado por meio de uma medida provisória e transformada em lei em fevereiro deste ano, e prevê o aumento da carga horária do ensino médio e a mudança da grade curricular. O empréstimo vai ser financiado em até 5 anos. E chegou o momento da entrevista especial de hoje. Olha, foi tanta gente que gostou do papo que a gente bateu aqui com o João Cláudio Raguri, teólogo, né, falando sobre esse paralelo que ele faz, esse trabalho bonito, né, de estabelecer a tolerância entre as religiões, que nós resolvemos chamá-lo de volta. Agora, nós vamos falar sobre um livro que ele lançou, Diálogo entre Cristãos e Muçulmanos. É uma coisa que parece impossível, né? Mas você consegue. Parabéns. Obrigado. Como é que é esse trabalho que você desenvolve? A ideia é o seguinte, existe muitas divergências entre o cristianismo e o islamismo, né? Isso é natural, até porque são religiões com pensamentos filosóficos completamente diferentes. Entretanto, existem convergências. Nós temos muitos paralelos e a gente valoriza esses paralelos, essas convergências que existem entre o islamismo e o cristianismo. Uma delas, eu creio que a mais importante, é reconhecerem que existe um único Deus. Um único Deus é uma convergência. Nós temos, até Jesus se torna uma convergência, porque na história islâmica existem as tradições, e a tradição diz o seguinte, que Jesus, em certo momento da sua vida, ele formou um pássaro de um barro, e ele soprou nas narinas deste pássaro formado de um barro o fôlego de vida, e este pássaro se tornou um ser, né? E saiu voando. E aí o Alcorão nos diz o seguinte, que só quem pode dar vida é Deus. Então, inicialmente, até o profeta Mohammed acreditava em Jesus também como um profeta especial que tinha o poder de dar vida, e sendo que tem poder de dar vida, é um Deus também. A gente trabalha essa convergência, apresenta isso dentro da história islâmica, dentro das tradições islâmicas, mostrando, fazendo uma ponte com as Santas Escrituras, com a Bíblia, trazendo aí uma formulação de ideias que eles entendam que o cristianismo não é muito diferente do islamismo e nem o islamismo do cristianismo. Você consegue colocar no mesmo templo, no mesmo local que seja, cristãos e islâmicos e não sai? Não, dá para colocar, desde que cada um respeite as singularidades existentes ali, né? Então, por exemplo, você vai numa mesquita, você tem que respeitar os parâmetros, as normas. Se diz que nós devemos tirar os sapatos quando nós entramos numa mesquita, porque ali é uma terra sagrada, e eles se baseiam isso em um texto bíblico, quando Deus disse a Moisés, tire as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Sandálias no Oriente Médio tem um símbolo de orgulho, de presunção. Então Deus estava falando para Moisés, que estava vindo do Egito, falando, olha, agora chegou a hora de você despojar-se do eu e se revestir da minha natureza. Jesus também usou dos mesmos termos. Jesus, ele disse o seguinte, se você não negar a si mesmo, não pode ser um meu discípulo. Então, este é o primeiro ponto, para a gente respeitar o nosso irmão muçulmano, e o muçulmano respeitar o irmão cristão, ele precisa revestir a roupagem divina, despojar-se do eu, viver um cristianismo puro e um islamismo puro. Eu acho muito legal esse trabalho do Chahuri, até porque estou aqui em mãos com o livro dele, Falando com os Muçulmanos, que é uma obra muito interessante, né, que eu recomendo a você que está aí nos assistindo. A gente encontra em... Não vai encontrar em livraria esse livro, vai encontrar comigo somente. Entrando em contato comigo, eu tenho material. E você pode passar esse contato? Sim, claro, vai meu telefone. Sim. É 99915-5135, código 11. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá. Então, vou pedir para a gente fazer aí a geração de caracteres. Você pode repetir o telefone? 99915
5135, código 11. Com 11 na frente, quer dizer, aí você liga para ele e ele faz naturalmente Sim, chegar às suas claro, mãos, né? tenha dúvida. Pela mala do correio, alguma coisa nesse sentido. E eu recomendo muito que você procure estudar um pouco mais essa questão, né? Para a gente poder entender esse ódio incontido, essa coisa, e, sei lá, tentar encontrar caminhos, né? E o interessante desse livro é que esse livro ele trabalha sempre com a questão do diálogo, com a paz, com a convergência. Não é objetivo desse material tratar das divergências existentes. Existem muitas, mas em um diálogo onde se cria uma ponte para uma conversa, para uma amizade, para tratar de assuntos maduros com relação à religião, nada melhor do que as convergências religiosas. A ponte, né? A ponte é a palavra de ordem nessa questão. O que você acha que falta para haver aí a ponte da amizade? Desses primos raivosos. Eu creio que o primeiro ponto é se humilhar, né? Se colocar à disposição do diálogo, da convivência, se colocar à disposição do respeito ao próximo. E aí depois as outras coisas vão surgindo, outros fundamentos para esta ponte, onde de repente essa ponte está totalmente pronta, nada pode destruí-la, e aí o diálogo acontece de forma fácil. Você tem origem libanesa, Sim. né? E naturalmente que essa coisa sempre deve ter te incomodado, porque afinal de contas as pessoas que não conhecem fazem tábula rasa e picham todo mundo, quando na realidade existem diferenças entre o pensamento das pessoas, né? Hoje você é um pastor que se dedica a isso. Você trabalha isso em algum local próprio ou você se dispõe a palestrar de uma forma itinerante? Mas vou te pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista. Já já o João Cláudio Jarruri estará aqui falando mais um pouco sobre esse livro sensacional e essa busca do diálogo entre cristãos e muçulmanos. Voltamos já. Você sabia que estímulos elétricos no cérebro podem ajudar a emagrecer? Mais detalhes no próximo bloco. Te espero.